Olá, terceiro ano! Mais um EMAI, atividade 16.4 da página 90. Questão 1. A partir de um levantamento de dados feito com os alunos da escola, a turma da professora Helena construiu este gráfico. Então, aqui nós temos o nosso gráfico de barras, tá bom? Aqui, nessa lateral, na linha vertical, nós temos aqui a programação que foi votada, no caso, desenhos, novelas, noticiário, filmes e esportes. Aqui, na nossa linha, né, que a gente chama de eixo horizontal, nós temos aqui a escala com o quê? Com a numeração contando de 50 em 50, então nós temos 50, 100, 150, 200 e 250, que é onde vai representar o resultado da pesquisa que foi feita, tudo bem? O título do nosso gráfico é Programação Preferida. Como que nós fazemos a leitura deste gráfico de barras? Então, se a gente olhar aqui esse resultado da pesquisa dos alunos, né, das crianças que preferem desenhos, se a gente olhar aqui a nossa barra, ó, ela está o quê? Depois do que se refere ao número 50 e antes do 100, porque o resultado foi 80 alunos e o número 80 está entre os 50 e os 100, por isso que ela está aqui no meio, um pouco a mais do que o meio, certo? Sobre as crianças que preferem novelas, nós temos 160 alunos. Então, a nossa barra, ela foi um pouco a mais daquilo que representa o número 150, tudo bem? Noticiário, 60 alunos. Se vocês perceberem aqui a nossa barra, ela está um pouquinho só depois do número 50, tudo bem? Porque aqui são 60 alunos. Filmes, 200 alunos. Esse foi mais fácil, a nossa barra está marcando exatamente aqui, ó, aonde se refere ao número 200. E esportes, 120 alunos. Então, a nossa barra aqui do nosso gráfico de barras está um pouquinho depois do número 100. Agora, vamos responder as questões. Então, vamos lá, crianças, responder as questões. Lembrando aqui, o título do nosso gráfico é Programação Preferida, tudo bem? Questão A. Qual é a programação preferida pelos alunos? Bom, para a gente descobrir qual é a programação preferida, isso nada mais é do que qual foi a programação mais votada pelos alunos. Então, para a gente saber a mais votada, é só a gente saber o maior resultado, o valor maior. Nesse caso aqui, o número maior foi o de 200, né? Então, é só a gente olhar a barra maior também, que no caso é de 200 alunos que votaram em filmes. Então, a programação preferida dos alunos foi filmes. Podem escrever aí. Questão B. Qual a diferença entre o número de alunos que preferem novelas e os que preferem desenhos? Então, aqui, ó, nós já temos aqui uma palavrinha que já está dizendo que tipo de conta, de operação que nós vamos fazer para resolver essa questão. Está perguntando o que é a diferença. Lembra que nós já conversamos? Que geralmente quando o probleminha fala sobre a diferença, ele está querendo dizer o quê? Que é uma conta de subtração. Lembra que eu usei a idade de vocês para dar um exemplo? Por exemplo, se o João tem 8 anos e o seu irmão mais novo tem 7 anos, qual a diferença de idade entre o João e o seu irmão? Vocês vão olhar isso e vão fazer de cabeça. Ah, o João ele é 1 ano mais velho, a diferença de idade entre eles é 1 ano. Perfeito. Olha bem o que eu disse. A diferença de idade entre eles é de 1 ano. O que eu fiz aqui nesse 8 e nesse 7? Opa, isso aqui era para ser um sinal de menos. Nada mais, nada menos do que uma subtração, uma conta de menos. Então, sempre quando você for resolver um cálculo de diferença, lembra do exemplo das idades, tá? Então, aqui quando diz qual a diferença entre o número de alunos que preferem novelas e os que preferem desenhos, então a gente vem aqui. Novelas, quantos alunos preferem novelas? 160. Muito bem, crianças. E quantos alunos que preferem desenhos? 80. Então, nós já sabemos que nós vamos fazer uma subtração, uma conta de menos, tá? Tem criança que já vai fazer de cabeça, cálculo mental, perfeito. Se você ainda está
melhorando nessa parte, se aprimorando, não tem problema. Pega o caderno, o livro ou um papel aí que tiver em casa e a gente resolve o passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que minha voz está um pouquinho rouca, crianças, mas eu acho que tá dando para ouvir bem. Então vamos lá. Eu tenho 0 e tiro 0, quanto que eu fiquei? 0. Agora na dezena, você tem 6 dezenas e você vai precisar tirar 8, você não vai conseguir. Então, nesse caso, eu vou pegar lá o 100, vou pegar o 1 da centena emprestado. Se ela me emprestou o 1 dela, o 1 da centena, e ele veio para cá, 1 da dezena, a centena ficou com 0, e 1 da centena veio para cá. Tudo bem? Agora eu tenho 16. Se eu tenho 16 e eu tiro 8, você pode contar 16 palitinhos e depois que você contar 16 palitinhos, você vai tirando o 8, ou você pode fazer nos dedos, contar do número 8 até o 16. Por quê? Porque aí você descobre a diferença entre o número 16 e o 8. Assim, ó, você começa a partir do 8. 8 que você já tem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você pode fazer isso nos dedos. Quanto que deu? 2, 4, 6, 8. 16 menos 8 igual a 8. 0 da centena tira 0, sobrou 0. Então, qual é a diferença entre os alunos que preferem novelas e os alunos que preferem desenhos? A diferença é de 80. Tudo bem? Questão C. Qual a programação de menor preferência? Então, aqui eu quero saber a que foi menos votada. Então, eu podia até começar comparando os números, perfeito. Mas eu também posso olhar pelas barras. Qual é a menor barra nesse caso? A menor barra é o que aqui, ó? Essa daqui, que é o noticiário, que mostra que 60 alunos votaram no noticiário. Então, a programação de menor preferência é o noticiário. Questão D. Qual o total de alunos participantes da pesquisa? Bom, agora eu tenho que somar todos os resultados da minha pesquisa. Quantos alunos votaram nos desenhos, novelas, noticiário, filmes e esportes? Pensando que cada criança votou exatamente uma única vez, porque é uma pesquisa, então eles tinham que escolher um. Então, vamos lá. Vamos somar tudo aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui os desenhos, que foram 80 alunos que votaram. Depois, novelas, que são 160 alunos. Noticiário. Filmes, que são 200. E esportes, que foram 120. Aqui eu coloquei todos os valores, mas vocês poderiam ter feito separado, por exemplo. Poderiam ou podem somar primeiro só os do noticiários e desenhos, que são só dezena, né? 80 alunos e 60, e depois somava os outros números maiores, tá? Também é um jeito da gente resolver este probleminha, tudo bem? Então, vamos fazer aqui no geral, como eu marquei. Na unidade, tudo é 0, então, se eu somar 0 com 0, vai dar 0. Aqui eu tenho 8. 8 mais 6, você pode até somar no seu dedinho, se você quiser, ou fazer os palitinhos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais 6, quanto que vai dar, crianças? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais 0 continua 20, mais 2, 22. Então, eu vou colocar o 2 no seu devido lugar e o outro 2 ele virá para frente, para a centena. Agora, a gente soma a centena. 2, mais 1, 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Qual o total de alunos que participaram da pesquisa? 620. Tudo bem? Espero que todos tenham entendido, crianças.